Você já deve ter ouvido isso. Leva 21 dias para criar um novo hábito. Passa os 21 dias treinando, comendo melhor, lendo todo dia e, a partir daí, seria automático, fácil para sempre. Só que se você tentou isso na prática, provavelmente já sabe. No dia 22, nada muda magicamente. E se antes disso você falhou um dia no meio do caminho, talvez tenha pensado, pronto, estraguei tudo, vou ter que recomeçar a contagem do zero. Esse número 21 dias é repetido em vídeo motivacional, post de rede social e em livros de autoajuda há décadas. Só que, assim como aquela regra das 10.000 horas para ficar expert em alguma coisa, esse número tem uma origem bem mais estranha e bem menos científica do que a maioria das pessoas imagina. Hoje, vou te mostrar de onde veio esse 21 dias, porque ele se popularizou tanto. Hoje, eu vou te mostrar de onde veio esses 21 dias, porque ele se popularizou tanto e o que a ciência realmente descobriu sobre quanto tempo leva para criar um hábito de verdade. E o motivo dessa crença errada, além de imprecisa, pode estar sabotando você bem mais do que ajudando. De onde veio o número 21? A história começa de um jeito meio inesperado, dentro de um consultório de cirurgia plástica na década de 1950. O médico Maxwell Maltz era um cirurgião plástico e também trabalhava com pacientes amputados, e ele começou a notar um padrão curioso, repetindo-se em situações bem diferentes. Pacientes que faziam cirurgias no rosto, um novo formato de nariz, por exemplo, levavam em média de 21 dias para se acostumar de verdade com a própria aparência nova. Além disso, muitos ainda se olhavam no espelho e sentiam como se aquela não fosse realmente a sua própria face. E ainda, de forma mais impressionante, pacientes que tinham um braço ou uma perna amputada relatavam sentir a presença do membro, mesmo que não existia mais, a chamada sensação de membro fantasma. Durante um período parecido, cerca de 21 dias antes, essa sensação começava a desaparecer. Maltz, curioso com essa coincidência entre os dois casos, publicou essas observações em 1960, no livro Psycho-Cybernetics. E nesse livro ele deu um passo além. Sugeriu que esse mesmo período, um mínimo de cerca de 21 dias, seria necessário para que uma antiga imagem mental se dissolvesse e uma nova se estabelecesse no lugar, como ele mesmo escreveu. Ou seja, Maltz nunca fez um experimento científico controlado medindo estatisticamente quanto tempo pessoas levavam para criar hábitos novos, do tipo começar a correr todo dia ou parar de comer doce. Ele estava descrevendo uma observação clínica sobre adaptações a mudanças físicas e de autoimagem, e ele mesmo deixou claro no próprio texto que era um mínimo observado, não uma regra fixa, universal. Mas, como costuma acontecer com boa parte das ideias que viram verdades absolutas na internet, o que era uma observação pontual com ressalva foi perdendo os detalhes conforme passava de boca em boca. Como isso virou uma regra universal. Nas décadas seguintes à publicação do livro de Maltz, a ideia dos 21 dias foi sendo repetida, resumida e simplificada, cada vez perdendo um pouco mais do contexto original. O que era 1 minuto observando o paciente se adaptando às mudanças físicas e de autoimagem, foi pouco a pouco virando leva 21 dias para criar qualquer hábito, uma generalização bem mais ambiciosa do que qualquer coisa que Maltz tivesse realmente estudado ou comprovado. Livros de autoajuda posteriores, palestrantes motivacionais e depois, décadas mais tarde, uma quantidade enorme de conteúdo de redes sociais adotaram esse número como se fosse um fato científico estabelecido, sem citar a origem real, sem mencionar que vinha de observações clínicas sobre cirurgia e amputação, e sem qualquer estudo comportamental por trás medindo, de fato, quanto tempo as pessoas levam para automatizar um comportamento novo. E existe um motivo pelo qual esse número específico pegou tanto, além do simples boca a boca. 21 dias é um período curto, o suficiente para parecer alcançável, cabe dentro de um mês. É fácil de lembrar, fácil de prometer no curso ou desafio de rede social. Um prazo curto vem de motivação muito mais fácil do que a longo prazo e incerto. O problema é que quando a ciência comportamental finalmente resolveu medir isso de verdade, décadas depois, o resultado foi bem diferente do que aquela lenda popular sugerida. E foi exatamente isso que uma pesquisadora da University College London decidiu investigar, já no século XXI. Em 2009 e 2010, a pesquisadora Philippa Lally juntou com a sua equipe da University College London, conduziu um estudo que ficava conhecido como uma das referências mais citadas sobre formação de hábitos. O desenho do estudo foi bem direto. 96 participantes escolheram cada um
um novo comportamento que queriam transformar em hábito. Coisas como beberem um copo de água antes de almoçar, comer uma fruta antes no jantar ou 15 minutos de exercício por dia. Durante 12 semanas, cada participante relatava diariamente se tinha realizado aquele comportamento ou quão automático aquilo já parecia, ou seja, quando a ação já acontecia sem exigir esforço de conscientização. O resultado, publicado no periódico científico European Social Psychology, foi bem diferente dos 21 dias da lenda popular. Em média, os participantes levaram cerca de 66 dias para que o novo comportamento se tornasse verdadeiramente automático. E o detalhe mais importante talvez nem seja essa média, é a variação em torno dela. Alguns participantes automatizaram o novo comportamento em cerca de 18 dias. Outros levaram 254 dias, quase 9 meses, para que aquele mesmo tipo de mudança se tornasse automática. Ou seja, não existe um número fixo, universal, que sirva para qualquer pessoa e qualquer hábito. O tempo real depende profundamente de dois fatores: a complexidade do comportamento que está sendo criado e as características individuais de cada pessoa. Beber um copo de água todo dia é uma mudança simples, de baixo esforço cognitivo. Reestruturar toda uma rotina alimentar ou começar um programa de exercícios intensos do zero é uma mudança de complexidade muito maior e, coerentemente, tende a levar muito mais tempo para se tornar automática. Se esse tipo de vídeo, desmontando crenças populares com dados reais, é o seu tipo de conteúdo favorito, já deixa um like e se inscreve no canal, porque agora eu quero te mostrar porque esse mito, além de impreciso, pode estar sabotando qualquer tentativa sua de criar um hábito novo e o que a ciência realmente recomenda no lugar dele. Por que a complexidade do hábito importa tanto? Pesquisas posteriores, incluindo trabalhos da própria Philippa Lally, em parceria com o psicólogo Benjamin Garden, ajudaram a detalhar ainda mais esse processo, descrevendo a formação de um hábito como uma progressão por diferentes estágios, até alcançar a automatização completa. Um dos pontos mais interessantes que esses estudos destacaram é o que ficou conhecido como a lacuna entre intenção e comportamento. A diferença entre o que uma pessoa planeja fazer e o que de fato ela realmente executa no dia a dia. Essa lacuna explica muito bem porque tantas pessoas decidem com toda sinceridade criar um hábito novo e ainda assim não conseguem sustentar a ação de forma consistente ao longo das primeiras semanas. E essa lacuna tende a ser ainda maior justamente nos hábitos mais complexos. Decidir, vou começar a correr é uma intenção simples de formular, mas exige toda uma logística real por trás. Separar roupa, decidir o horário, lidar com o cansaço, com o clima, com o imprevisto do dia a dia. Isso ajuda a explicar porque um hábito simples, como beber mais água, tende a se automatizar mais rápido do que um hábito complexo, como manter uma rotina de exercício físico regular. Não é que a pessoa seja mais ou menos disciplinada, é a complexidade real da ação, e a quantidade de decisões e obstáculos envolvidos é completamente diferente entre os dois casos. E é exatamente essa diferença de complexidade ignorada pelo mito dos 21 dias que pode gerar um efeito psicológico bem mais perigoso do que parece. Imagina que alguém decide com toda a motivação do mundo mudar um hábito complexo, reestruturar toda a alimentação, por exemplo, ou criar uma rotina de exercícios do zero depois de anos sedentário. Se essa pessoa acredita, porque ouviu em algum lugar, que 21 dias bastam para esse hábito se tornar automático, ela está criando, sem saber, uma expectativa completamente fora da realidade, principalmente para um hábito desse nível de complexidade, que a ciência sugere que pode levar bem mais de 60 dias, às vezes muito além disso. E o que acontece quando o dia 22 chega e o comportamento ainda exige um esforço consciente e ainda não ficou automático? A conclusão mais comum, infelizmente, é: isso é completamente normal, hábitos complexos levam mais tempo. E eu falei, não tenho disciplina suficiente, isso não é para mim. Esse é, talvez, o dano mais silencioso do mito dos 21 dias. Ele não é só uma informação tecnicamente incorreta. Ele cria uma regra de expectativa tão curta e tão distante da realidade da maioria das pessoas que aumenta consideravelmente as chances de alguém desistir de um objetivo genuinamente bom. Não porque a pessoa realmente falhou, mas porque a meta de tempo que ela tinha em mente nunca foi realista, para começo de conversa. Reconhecer isso, por si só, é uma ferramenta valiosa. Se no seu dia 30, ou 40, ou 50, um novo hábito ainda exige esforço consciente, isso não é sinal de fracasso pessoal. É exatamente o que a ciência comportamental já esperaria, especialmente se o hábito em questão for de uma complexidade média ou alta. Então, se o número exato não importa tanto, o que realmente ajuda alguém a criar um hábito novo de verdade?
A boa notícia é que, mesmo sem um número mágico e universal, a ciência comportamental identificou alguns princípios gerais que aumentam bastante a chance de um hábito novo realmente se firmar, sem prometer um prazo fixo, que provavelmente não vai se aplicar igual para você. O primeiro é a consistência acima da intensidade. Repetir uma ação pequena todos os dias tende a construir a automatização de forma mais confiável do que uma ação grande e esporádica, cheia de intervalos. É a repetição frequente mais do que o esforço isolado que parece consolidar o comportamento ao longo do tempo. O segundo é reduzir a complexidade da decisão no momento de agir. Quanto menos decisão consciente o comportamento exigir, porque o ambiente já está preparado, porque já existe um horário fixo, porque já existe um gatilho natural do seu dia, menor a chance daquela lacuna entre a intenção e a ação te fazer desistir no meio do caminho. O terceiro é acompanhar o processo de alguma forma, mesmo que simples, um aplicativo, uma marcação no calendário, qualquer registro visual de continuidade. Isso ajuda a manter a motivação exatamente na fase mais difícil, que é o período antes da automatização completa, quando o comportamento ainda existe força consciente. E quarto, e talvez o mais importante depois de tudo que vimos nesse vídeo, é abandonar completamente a régua fixa dos 21 dias, ou qualquer outro número mágico, como critério de sucesso ou fracasso. O tempo real vai variar de acordo com a complexidade do hábito e com você mesmo. E isso não é uma falha sua, é literalmente o que a ciência já esperava encontrar. Lá no início desse vídeo, eu te disse que aquele número 21 dias tinha uma origem bem mais estranha do que a maioria das pessoas imagina. E agora você sabe, ele nasceu de observações de um cirurgião plástico sobre pacientes se acostumando com um novo rosto ou com a ausência de um membro amputado, e não de um estudo científico sobre como os hábitos se formam. A ciência real, décadas depois, encontrou uma resposta bem menos simples de vender em um post da rede social. Em média, 66 dias, mais variando entre 18 e 256, dependendo da complexidade do hábito em que você está tentando criar. Talvez a maior lição aqui não seja sobre hábito, seja sobre como uma observação pontual, tirada do contexto original e repetida por décadas sem verificação, pode virar verdade absoluta, só porque o número era simples, redondo e fácil de vender como promessa rápida. Da próxima vez que você decidir criar um novo hábito, esquece o calendário dos 21 dias. Foca na consciência, no ambiente, no acompanhamento e principalmente na paciência de saber que o prazo real é seu, não do cirurgião plástico de 1960. Agora eu quero saber a sua opinião. Você já tentou criar um hábito acreditando nesses 21 dias e desistiu quando não funcionou no prazo esperado? Conta aqui nos comentários, eu quero saber muito a sua experiência. E se você gosta de vídeos que desmontam crenças populares com dados reais, já se inscreve no canal.